Olá pessoal, eu sou Carlos Madalosso, sou o diretor clínico da Clínica Gastrobese. Venho trabalhando na área de cirurgia, me formei em 1989 e me graduei como cirurgião em 1992. Tenho me dedicado à cirurgia bariátrica e metabólica desde 1999. Como vocês veem, eu sou do milênio passado como cirurgião, mas isso me permitiu desenvolver ao longo de todos esses anos uma grande capacidade de compreender essa doença. Existe uma certa similaridade entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica é a cirurgia do diabetes, a bariátrica é a da obesidade, porque ambos expressam um efeito decorrente de alterações hormonais, e é esse o foco da cirurgia moderna, é buscar conseguir essas alterações hormonais para o efeito que nós pretendemos. Como é que funciona isso? Quando eu tenho um paciente que me procura com obesidade, eu vou me dedicar a fazer uma cirurgia cujo principal objetivo é promover perda de peso. Quando é por diabetes tipo 2, nosso objetivo é corrigir e equilibrar a glicemia, controlar os níveis de glicose. Uma pergunta comum que chega é sempre: será que a minha diabetes tipo 1 é mais grave, é menos grave? Ela representa um escalonamento da doença, ou seja, existe uma gravidade progressiva e nós vamos aumentando o número desta diabetes? Não, diabetes tipo 1 é um tipo de doença associado ao aumento da concentração de açúcar em decorrência da falha completa do pâncreas em produzir insulina. Geralmente de causa imunológica e muitas vezes ainda na criança ou no adolescente jovem. No caso do diabetes tipo 2, existe uma falha, o pâncreas segue produzindo insulina, mas progressivamente menos. E a causa principal não é a falha da produção de insulina, mas uma resistência periférica pronunciada. Ou seja, o pâncreas produz insulina, mas ela tem dificuldade de agir. Com o tempo, o pâncreas vai sendo exigido cada vez mais e aí sim começa a ter falha. E é o momento que muitas vezes a doença aparece. No caso do diabetes tipo 1, o paciente rapidamente evolui para falha completa e tende a usar a insulina. No caso do diabetes tipo 2, o paciente com medicamentos, às vezes agora estamos num período dos análogos de GLP-1, as famosas canetas, conseguem agir e produzir um controle, trazer um controle da glicemia de forma adequada. No momento mais avançado da doença, há necessidade de se recorrer à insulina. Uma das grandes questões que tem é assim: o tratamento medicamentoso, seja por via oral, injetável ou mesmo com insulina, funciona? Obviamente que sim, é o que manteve até então os pacientes com diabetes em níveis de glicemia compatíveis com uma qualidade de vida e uma longevidade aumentada. Para se ter uma ideia, antes do início do tratamento medicamentoso, que começou com a insulina, o diagnóstico de diabetes representava uma expectativa de vida de apenas 1 ano. Quando surgiu o tratamento, a insulina, nós passamos a aumentar e depois vieram as medicações orais, que aumentaram muito e retardaram a progressão da doença. A grande pergunta é: se o tratamento medicamentoso funciona, por que considerar a cirurgia? Daríamos para dizer que a cirurgia teria como sua principal indicação aquelas situações em que o tratamento medicamentoso não consegue controlar a doença. E aí nós usamos uma ferramenta ainda mais potente, que é a cirurgia, para obter esse controle. Mas existe também a situação em que o paciente, mesmo com medicamento, mesmo controlando bem, mesmo com acesso aos tratamentos mais modernos, ele busca qualidade de vida. Aí está a grande diferença. A cirurgia traz algo que o medicamento tem dificuldade em proporcionar. Isso se chama liberdade. Enquanto o paciente, por exemplo, usando insulina, ele tem que, de um lado, ele está recebendo a insulina e de outro ele tem que compensar com a quantidade adequada de açúcar, e às vezes ele ingere muito açúcar e fica com hiperglicemia, noutras vezes come pouco e faz hipoglicemia, chegando a desmaiar por isso.
Com a cirurgia, isso raramente acontece. E o paciente tem uma autorregulação, porque esses hormônios que nós administramos com tratamento clínico são proporcionados através da cirurgia. O organismo produz esses hormônios que baixam a glicemia na proporção do volume alimentar. É como se ele fizesse sempre o medicamento na hora e na dose certa. E isso diminui efeitos colaterais. Claro que ela não é um tratamento perfeito, como todo tratamento tem suas limitações. Existem pacientes que têm risco para o procedimento, existem situações em que a cirurgia ela é por demais difícil em pacientes com muita obesidade. Tecnologias avançaram e tornaram viáveis o que antes, pelo menos em muitos casos, era impossível. Mas ainda existem limitações e um tratamento adequado antes da cirurgia muitas vezes deve ser prescrito.